Olha, agora eu vou te orientar sobre a utilização mínima do manual dos SPEDs. E aí eu vou seguir te orientando pelo manual do SPED de contribuições, mas você vai seguir a mesma lógica, o mesmo raciocínio para o manual, né? Para quando você estiver trabalhando com o SPED fiscal. Eu não vou abrir aqui os dois porque a lógica é a mesma, então vou te explicar a partir de um manual só. Quando eu falo para você utilização mínima do manual da FD, eu estou falando que você pode utilizar o manual de forma estratégica, ou seja, como eu já falei, você não precisa ler o manual inteiro, pelo menos não a princípio, para você vir a ter domínio do SPED fiscal, do SPED de contribuições, tá? Então, você pode utilizar o manual de acordo com o que você precisar. Quando a gente compra um item que vem com manual, eu não vou no manual na parte que eu quero, se eu precisar daquela informação ali naquele momento. A maioria das pessoas não vão ler o manual inteiro, então você pode usar essa lógica para o manual do SPED também. Eu não estou falando que você não tenha que estudar o manual todo, tá? Se você fizer isso, é bem interessante, você vai estar à frente de muitos profissionais. Mas com essas orientações que eu estou trazendo para você aqui, você já vai conseguir desenvolver essa capacidade de trabalhar com qualquer situação, desenvolver qualquer situação, qualquer tarefa, qualquer demanda relacionada ao SPED fiscal, ao SPED de contribuições. E como que você vai usar o manual de forma mínima, de forma estratégica? Você vai usar o manual para, quando você precisar definir a obrigatoriedade dos registros, definir a obrigatoriedade dos campos, entender a ordem das informações dentro do arquivo, né, a estrutura do arquivo, entender a escrituração dos registros, entender a escrituração dos campos. E aí vamos lá. Deixa eu te explicar cada ponto desse aqui. Quando você precisar definir a obrigatoriedade dos registros, e eu já te expliquei em aula anterior, você vai naquela parte onde ele trata ali dos registros, né? Traz orientações dos registros, questão ali de ocorrências, se o registro é obrigatório ou não. E aí você vem aqui nessa parte, olhou o registro, olhou a coluna aqui da obrigatoriedade do registro, você vai entender se o registro é obrigatório ou não, se ele deve constar no arquivo ou não. Beleza. Quando você estiver na situação que você precisa definir a obrigatoriedade do campo, você vai no manual, aí você não deixa de utilizar essa ferramenta aqui, do Ctrl F, né? Quando você aperta Ctrl mais F no teclado, ele abre aqui essa caixinha para você colocar a informação ali para pesquisar dentro do PDF que você abriu, dentro do documento que você abriu que contenha texto. E aí, eu vou aqui procurar um registro. Vamos colocar aqui o registro 0000, porque quero ver quais campos são obrigatórios, ou pelo menos quais, né, quais campos eu preciso informar quando estiver prestando informação aqui dentro do SPED. E aí eu coloquei 0000, dois pontos, dei Enter, ele me jogou aqui para a parte onde ele explica sobre esse registro. E aí, eu quero saber quais campos que eu tenho que informar, se tal campo é obrigatório ou não. Eu venho aqui, olho o campo que eu quero verificar e olho a coluna da obrigatoriedade para eu entender se ele tem que constar no meu arquivo ou não, se ele é obrigatório ou não, ou se ele é obrigatório com alguma condição. Outra situação que você vai precisar do manual é quando você estiver precisando entender a ordem das informações dentro do arquivo. E aí, aqui dentro do guia prático, lembrando que dentro do guia prático do SPED fiscal também é dessa forma, ele tem uma parte aqui onde ele vai trazer a disposição, né, dos blocos dentro do arquivo. E aí ele me mostra a ordem dos blocos, dos registros. Aí eu venho aqui na caixinha de pesquisa, vou colocar aqui bloco. Deixei lá no começo, que fica mais fácil.
Então, eu fui lá no sumário e já procurei ali por bloco e cliquei direto para vir aqui, tá? Então, ele me fala aqui nesse item 1.2 da organização dos blocos no arquivo. Na verdade, é no item 1.1, tá? Então, tá vendo que eu também não sei aonde está a informação, não sei de cabeça. Então, eu uso essa ferramenta de pesquisa, ou, como eu já tenho mais familiaridade com o guia prático, eu sei mais ou menos onde está a informação, eu lembro de alguma coisa para poder pesquisar ou para facilitar eu encontrar a informação aqui dentro, tá? Com o tempo, você também vai ter essa habilidade. Mas se for o caso, você vai direto ali no sumário e procura e já clica, ele já vai te levar para a informação, para o lugar que você clicou. Aí, ele traz aqui uma explicação, né, sobre essa questão do bloco, que ele começa no bloco dos registros 0 e vai até o 9, e o bloco 9 é o último do arquivo. E aqui tem a estrutura, né? Começa pelo bloco 0, depois A, C, D, F, I, M, P, J, P, I, J. P1J. Aí, isso aqui significa que as informações têm que estar nessa ordem, os blocos vão aparecer no meu arquivo nessa ordem. E o que significa eu falar para você bloco 0? Significa que todos os registros que começam com 0 vão estar incluídos no bloco 0 e eles vão vir no começo do meu arquivo. Bloco A, todos os registros que começam com A vão vir depois do 0, se tiver, né? Se tiver informação ali do bloco A. E todos eles começam com A vão vir incluídos no bloco A. E depois o C. Todos os registros que começam com C vão vir ali no, né, na ordem C. Começa com C100, depois C110, C170, C190, enfim. Quando eu coloco aqui que você vai usar o manual também para entender a questão, né, da escrituração dos registros, eu estou falando o seguinte: vamos supor que eu esteja com dificuldade e eu preciso saber como que eu informo ali o registro C100. Eu venho aqui, na pesquisa, C100, dois pontos. Enter. Olha só, eu vou te explicar sobre o C100, mas você vai usar essa mesma lógica para os outros registros, tá? Ele vem aqui, né, assim, registro tal. Então, aqui no caso, registro C100. Aí ele fala na frente, documento, nota fiscal, código 01, nota fiscal avulsa, código 1B, nota fiscal de produtor, código 04, NFE, código 55, NFCE, código 65. Esse código aqui é o modelo do documento, tá? O modelo da nota que vai entrar aqui no C100. Então, através disso aqui, eu sei quais notas eu tenho que escriturar no C100. Então, se a minha empresa ela tem só nota fiscal eletrônica, modelo 55, essas notas vão constar no C100. Se ela tiver junto ali das notas fiscais eletrônicas, nota fiscal avulsa, vai ter no C100 as notas modelo 55 e avulsa, tá? Então, a empresa tem esse tipo de documento. Então, vou ali no registro, vou ver em qual registro esse documento tem que constar. Mas você não precisa se desesperar. Ah, em que registro? Deixa eu caçar aqui no meu SPED para eu escriturar essa nota. Você não precisa se preocupar tanto nesse ponto, porque você vai lançar a nota no sistema, né? A nota data no domínio. E quando você gerar o arquivo AFD lá no sistema, ele já vai vir para o arquivo do SPED no registro certinho, tá? Mas eu estou te falando aqui isso porque para você manusear o arquivo, trabalhar com o arquivo, você precisa saber como localizar o documento. E quando eu te explico que esses tipos de nota vão estar no C100, você precisar encontrar informação, alterar alguma informação relacionada a alguma nota nesses modelos, você sabe que ela está lá no C100, tá?
em um dos registros CC do arquivo. E depois que ele me traz aqui o título, né, que eu já, pelo título, eu sei o que eu tenho que informar nesse registro, ele vai trazer aqui as informações sobre o registro. Isso aqui vai ser importante para eu entender, né, como que o registro é informado, o que vai conter aqui também, regrinhas e tal. Aí, depois das informações mais detalhadas sobre o registro, ele vai trazer um quadro com as informações dos campos, né? E aí ele me fala que campo que é, qual o número do campo ali na estrutura dentro do registro, o tipo de dado, o tipo de informação que é aceito, se ele vai aceitar caracteres, se é número, se é texto, tamanho. Esse tamanho aqui é importante para eu saber quantas posições aquela informação vai ocupar dentro do registro, tá? Isso aqui são as casas decimais. Se for algum campo que é informado com decimal, ele vai falar para mim quantas casas ele aceita. Então, por exemplo, se eu estiver informando valor, se eu estiver informando alíquota, dependendo da situação, ele vai ter regrinha para poder validar a quantidade de casas decimais que tem na informação que eu coloquei dentro do arquivo. E aqui a questão da obrigatoriedade, né, que é para você saber se esse campo é obrigatório ou não. E aí, além disso, mais uma forma de você utilizar aí o manual, no mínimo, né, que eu estou explicando aqui, no mínimo. Então, para isso aqui que eu estou te falando, são questões mínimas que você vai precisar do manual. Pode acontecer outras questões no seu dia a dia e aí você vai desenvolver essa capacidade de saber se isso eu preciso do manual ou não. Ah, se está na nota técnica a informação, se está no perguntas e respostas. E aí, a outra situação que você vai precisar do manual é para entender a questão da escrituração dos campos. E aí eu já entrei aqui na parte, né? Porque eu entrei aqui na questão do registro, já entrei também na questão dos campos. Além desse quadro aqui, e aí não só nesse registro, tá? Mas nos outros também, depois do quadro, dentro aqui da estrutura, que é a mesma de informações dentro do manual para todos os registros, ele já vai trazer depois essa questão das observações aqui, não necessariamente vai ter, tá? Depende do registro, no caso do C100 tem. E aí ele vai trazer aqui as particularidades, né? Vai explicar de forma detalhada como que eu informo as questões ali dentro de cada campo. E aí ele fala como eu informo, regra de validação, se a informação aqui vai confrontar com a informação de outro campo dentro do registro, se vai confrontar com outro SPED, que no caso estou tratando do SPED, contribuições. Ele vai me falar também se a informação vai ser a mesma que vai ser lá do SPED fiscal e tal. Tá? Então, para eu saber como que eu levo a informação para dentro do campo, eu olho aqui, né? Olho esse quadro que eu mostrei, que ele trata dos campos do registro, e olho aqui as informações detalhadas do campo para eu saber como que eu vou informar aquele dado ali dentro do meu arquivo, para eu ter certeza que está informado certinho, tá? Na próxima aula, eu vou te explicar sobre a questão do manuseio do arquivo para você juntar com todas as orientações que eu já te passei e você mexer no arquivo de fato, tá? Aí tudo isso que eu te expliquei até agora vai ficar muito mais claro, porque você já vai estar com o arquivo em mãos para você poder abrir tanto no TXT quanto no PVA. E aí você vai entender tudo isso que eu estou te falando de forma muito mais clara.